Nosso querido e amado pastor Isaías, ele hoje está subindo a montanha nos legionários e legendários, sempre confundo. E o Senhor Jesus achou por bem me colocar uma oportunidade de trazer uma palavra. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu queria agradecer a oportunidade de poder ser um canal na vida da igreja, que tanto me abençoa, que tanto cuida de mim. Eu sou fruto do que o Senhor Jesus prometeu e eu vivo a promessa, e hoje eu creio que o Senhor Jesus vai me usar como um canal para abençoar a sua vida também. Antes disso, eu quero te convidar a fazer uma oração. Eu peço que os irmãos sejam bem fervorosos, porque os irmãos talvez tenham a oportunidade de ministrar a palavra em algum lugar na célula pela primeira vez. Sabem que o Espírito vem com tremor e temor. É só uma expressão. Mas ore para que o Senhor Jesus possa falar com você. Para que as palavras de vida eterna entrem no seu coração hoje. E você saia daqui curado, e você saia daqui restaurado, e você saia daqui transformado. Definitivamente eu não vim aqui pelo protocolo, eu nem tenho capacidade disso. Eu vim aqui porque eu quero entregar uma boa nova para você. E você vai sair por aquela porta com o seu milagre hoje. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos hoje e louvamos o Teu nome, porque só o Senhor é poderoso para fazer na nossa vida. Que seja exaltado a obra consumada do Senhor. Que seja exaltada a graça do Senhor, que faz de alguém que não é ninguém, alguém que é filho amado. Pai, no nome do Senhor Jesus, toca no coração dos meus irmãos, fala com eles, libera poder do céu aqui hoje, Deus. Que não sejam, Deus, palavras humanas, mas sejam palavras materializadas do céu aqui na terra. No coração dos meus irmãos, Pai, que haja uma projeção de fé, uma projeção de confiança, de filiação, e o Senhor possa ser liberado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te dizer uma coisa, a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus, eles foram chamados para que o natural se torne sobrenatural. Os filhos de Deus foram chamados para que as coisas que não se veem tornem-se coisas visíveis. Há um veículo pelo qual nós podemos contemplar essa realidade, esse milagre acontecendo na nossa vida, que é a fé na obra consumada, de que não tem a ver conosco, mas daquele que prometeu e é fiel para cumprir. Por isso hoje eu quero ministrar para você a respeito de que a promessa depende única e exclusivamente do Deus que te prometeu. Se você tem uma promessa na sua vida, se a sua família foi contemplada com aquela palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu quero convidar você a ter fé até o fim, porque o Senhor que prometeu, ainda que chegue nos 47, 48, 49 do segundo tempo, nos acréscimos, Ele é fiel para cumprir a palavra na sua vida. Eu não estou falando aqui de poder humano, eu não estou aqui falando de poder da força do seu próprio braço, daquilo que você pode fazer. Eu estou falando do Deus que levantou Jesus dos mortos, o Deus que projetou tudo que nós vivemos, o Deus que disse: haja luz, e houve luz. Tudo, meus queridos, foi formulado, tudo que nós vemos hoje foi formulado por palavra que saiu da boca de Deus. E a palavra que ela sai da boca de Deus e vai para a vida de um filho, que é alguém que o conhece, que é alguém que o entende, que é alguém que sabe do coração de pai que ele tem, ela se torna uma promessa. Pode ser que alguém passe na rua e fale para você: eu vou te dar uma coisa, eu vou te dar $1 milhão e alguma coisa do tipo. A probabilidade de eu e você crermos numa realidade de alguém que passou na rua e prometeu algo para nós é muito baixa, porque nós não o conhecemos. Mas eu quero te dizer uma coisa: se Deus, que é o teu Pai, promete para você, eu posso te dizer, você vai desfrutar disso. Sabe essa frase aqui que está no telão? Ela é uma frase que produz descanso em mim, e eu creio que em você hoje à noite também. Porque muitas vezes nós pensamos, essa frase é uma frase óbvia. Mas quantas vezes nós agimos completamente contrário a essa realidade?
Nós entendemos que Deus prometeu algo da parte dele específica para nós. Mas a oportunidade que o diabo abala a nossa fé, tira um pouquinho dos nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, rapidamente nós pensamos, como é que eu vou resolver essa situação? Às vezes essa palavra ela é muito bonita quando se fala de algo grandioso que está na palavra de Deus e tudo mais, mas e quando eu tenho uma urgência na minha vida, quando os recursos se esgotam, e quando eu estou que nem aquela viúva, que era viúva de um profeta que caminhava com Eliseu, que só tem uma botija, um pouco de azeite, quando eu vou fazer os cálculos, eu só vejo que tem para eu fazer uma última refeição e acabou. Nessa hora, nós começamos a pensar, como é que nós vamos lidar com esse problema? Essa frase passa a não estar tão óbvia, mas eu quero te dizer, toda promessa passa pelo teste da confiança. Eu e você não precisamos confiar nas circunstâncias, e nem na forma com que nós podemos resolver o problema a partir das nossas capacidades. Eu e você precisamos confiar naquele que prometeu. Eu gostaria de que você pudesse ver isso acontecendo. Sabe, eu creio que nós estamos vivendo um tempo poderoso debaixo da palavra de Deus. Há uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje. Este é o ano da multiplicação. Você já parou para dizer para o irmão que está do seu lado aí, esse é o ano da multiplicação? Eu espero que ele tenha aberto um sorriso para você. Porque muitas vezes a gente precisa de um pouco mais de confiança para celebrar antes de ver com os nossos próprios olhos. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos celebrar. A palavra de Deus diz que nós podemos celebrar ainda quando nós não vemos as coisas, porque é a fé quem vai trazê-las à existência. Então, há uma palavra de multiplicação sobre a minha e sobre a sua vida. E essa realidade faz com que eu e você tenhamos dias diferentes. Dias que valem a pena ser vividos. Queridos, dias debaixo de uma palavra de multiplicação é o dia que vale a pena ser vivido. Aquele dia que você se sente alegre de manhã e você fala, nossa, hoje eu vou ter um dia abençoado. E você se reúne às vezes com os irmãos da célula, da igreja, e você vivencia um dia que você fala, eu queria que esse dia não fosse só um dia, mas eu queria que fosse todos os dias assim. Há uma promessa, os dias bons vão se multiplicar sobre você. À medida que você abre a tua boca e se posiciona em fé e fala amém, a palavra de Deus diz, eu criei, por isso é que eu falei. Então eu creio que Deus vai multiplicar dias bons na minha vida. E por isso eu digo amém, e eu quero te dizer, Deus é fiel para multiplicar. Eu sei que muitos confiam em carros, cavalos, dinheiro que tem na conta, mas nós aqui confiamos no Deus que entregou a vida dele e ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Há uma oportunidade gigantesca diante da palavra de Deus, apenas para aqueles que creem, para aqueles que são filhos, para aqueles que confiam. Há um tempo de conquista liberado sobre nós. Eu e você precisamos ver as nossas segundas-feiras de manhã como um tempo de conquista. Às vezes a gente já acorda atrasado, já vem perdendo o ônibus, o Uber já está caro o preço, né? E aí você já começa falando, puxa vida, como que é tempo de conquista? Se existem essas circunstâncias, eu quero te dizer, Davi não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do Deus dele. Às vezes você se empolga, mas o médico vai lá e fala para você, olha, esse exame aqui não está muito bom e tudo mais. Sabe, nós podemos crer naquele que se fez enfermo, que se fez como pecado para que eu e você pudéssemos ter a sua saúde. Então, quando um exame vem negativo, eu e você podemos dar uma palavra além da ciência, além da biologia, além da medicina. Nós podemos dizer, eu vou ver o próximo exame vir melhor do que esse. Eu quero te encorajar a crer na promessa. E eu quero te encorajar a não largar dessa promessa. Tem aquele filme, né, do Titanic, que quando o capitão, o barco vai afundar e ele afunda junto com o barco. É muito triste essa cena. Mas eu e você somos aqueles que vamos junto com a promessa para onde ela for. Porque eu quero te dizer uma coisa. Se o barco afundar e o barco for a promessa e eu e você afundarmos agarrados na promessa, eu não sei o que vai acontecer. Mas lá debaixo d'água vai ter bênção me esperando. Porque a promessa é maior do que as minhas circunstâncias. A promessa é maior do que eu consigo ver com os meus olhos. Eu preciso crer na promessa e descansar na promessa. Porque o tempo de conquista, diga o tempo de conquista, por gentileza. Ele está ligado
diretamente com a promessa de Deus. Amém. Eu e você não conquistamos pela força do nosso próprio braço.Essa é a boa nova por trás da frase que você acabou de dizer. Você proclamou que o tempo de conquista na sua vida está ligado à promessa de Deus. Nós temos alguns slides aqui que a gente costuma apresentar no culto de adolescentes. Não se sinta, assim, enfim. Está aqui uma forma de fazer você enxergar a palavra com seus olhos hoje também. Eles vão mostrando aí enquanto a gente vai ministrando, amém? De repente, visualmente, você consegue gravar isso, vai te acompanhar. Essa pregação, eu repito, não é só para hoje, é para a sua vida. Vai entrar para a eternidade isso aqui. Entende? Deus, Ele move o seu povo através da promessa. Deus move o seu povo através daquilo que foi prometido. Então, se eu e você temos uma confiança baixa na promessa, Deus continua movendo o seu povo, mas nós somos pouco afetados. Isso é muito sério, porque eu e você estamos debaixo de um tempo de multiplicação. É o que, quando Deus faz essa promessa, Ele fala, eu vou mover multiplicação na tua vida. O tanto que eu e você podemos crer na multiplicação de Deus, na promessa de Deus, é o tanto que eu e você vamos ver da multiplicação acontecendo nas nossas vidas. Se um aqui entre nós, que é filho, que é amado, hoje, decidir chegar no final dessa ministração e no apelo, erguer as mãos e falar, Senhor, eu confio que o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. Este verá a multiplicação do Senhor. Eu não tenho dúvida enquanto eu falo isso, porque eu não estou garantindo nada aqui. Quem está garantindo é a palavra de Deus. Eu e você precisamos entender que isso é fé. Se a palavra, ela não garante nada na minha vida, quem garante é as minhas finanças, são as minhas condições, que adianta fé? Só para dizer que eu venho para a igreja no culto de domingo? Isso é religião. A palavra de Deus tem que ter o poder de mudar a minha opinião. Eu tenho uma opinião, eu estudei, eu entendi, as condições realmente não são muito boas. Mas eu tenho uma palavra que é maior do que elas. E aqui é onde eu posiciono a minha fé. Deus não te pediu para você posicionar o jeito de resolver, o jeito de cumprir a promessa que Ele fez. Ele te pediu para você posicionar a tua confiança de que Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então, se está escrito na palavra, eu vou ver na minha vida, não há dúvidas contra isso. Porque a dúvida ela é levantada pelo diabo nas nossas vidas, para roubar você. Eu quero te dizer, nós estamos vivendo uma palavra tão preciosa. Eu só falei da palavra do ano. E é o tanto que nós podemos vencer através de uma palavra. Somente, se só não formos roubados. Eu quero te dizer uma coisa. Talvez você olhe a sua vida. Eu vou aos olhos naturais. Amém? Nós vamos falar de olhos naturais agora. Olhar com olhos naturais. Talvez eu e você olhamos as nossas vidas e vemos, mas cadê toda essa promessa de Deus? São olhos naturais, não é verdade? Esses olhos naturais, eles não têm poder para transformar nada na sua vida. Mas nós precisamos, às vezes, olhar com esses olhos. E muitas vezes nós vemos barreiras, dificuldades. Negócio que tá. Barreiras, dificuldades. Mas sabe, eu e você temos uma promessa. E isso precisa passar pelo teste de eu largar a mão daquilo que eu vejo, eu largar a mão daquilo que eu constato com a minha mente e me apegar naquele que me prometeu. Isso é muito importante. Então a promessa depende de quem a prometeu. Aquele que prometeu é quem faz. Abra sua Bíblia aí em Filipenses 1:6. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, nesse culto, ela é para ser levada a sério ao pé da letra. Amém? Porque isso é fé. Diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não vim aqui para falar de mim, eu não vim aqui para falar de coisas da boca para fora, eu vim aqui para falar daquilo que os nossos antepassados, crentes, filhos de Deus, homens e mulheres de Deus usados por Deus,
obtiveram bom testemunho, e agora quem está na fila de obter bom testemunho somos eu e você. Há uma boa nova para nós que confiamos que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas eu não vejo as vendas chegando no meu negócio, eu não vejo ainda o fluir, a frutificação poderosa. Mas você pode olhar para o autor e consumador da sua fé. Isso é um exercício que nós fazemos. Tem uma coisa a respeito da palavra promessa que eu gostaria de trazer. O significado da palavra promessa é um compromisso solene. E se foi Deus que fez essa promessa, é Deus com um compromisso solene para você. Tem noção do quanto isso é importante? Só um detalhe do que é um compromisso solene de Deus. Deus falou, eu vou enviar alguém que vai ser o Salvador. Ele vai ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por causa de uma palavra que saiu da boca de Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, viveu uma vida completamente perfeita, sem nenhum defeito, morreu uma morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Eu e você vamos viver uma eternidade inteira, por causa de uma promessa. Como eu disse, a gente pode olhar com olhos naturais, mas olhos naturais não nos dão acesso à vida eterna. E sim aquele que venceu a morte no nosso lugar. É a promessa de Deus quem nos leva nesse ambiente. E fé é para todos, para todo aquele que crê. Todo aquele que crê é o caminho da fé. A promessa, ela também é uma garantia. É o ato de alguém obrigar-se a dar algo ou alguma coisa para quem prometeu. Deus então, na majestade do seu poder, Ele vira para você que é filho e fala, eu te prometi, eu vou te entregar. O mundo vai te dar alternativas, vai lá, faz com a força do seu próprio braço, vai lá, se você ainda não tem um relacionamento, faz como todo mundo no mundo faz, procura um relacionamento, sabe, põe para jogo, e coisas que eu falo nos adolescentes, talvez não seja bom já aqui no domingo, mas vai lá e seja, enfim, faça lá as coisas. E aí você pensa, o mundo me ofereceu isso. É um caminho mais direto. É como se eu saísse daqui e fosse no McDonald's. Nada contra quem come McDonald's. Vou no McDonald's, é um fast food, está aqui, está pronto. Em 3 minutos o meu pedido está na minha mão. E mais 1 minuto eu consigo comer. E mais 2 minutos eu consigo terminar aquilo ali. Mas eu quero te dizer, o que Deus preparou para você é como algo que foi construído durante horas. Imagina aquela costela que foi colocada no bafo ali durante 12 horas. Aquele negócio pegou um tempero. O tempo, ele ajudou a quebrar o colágeno da gordura. A gordura que era antes só um negócio meio estranho, meio lelé, agora se tornou algo dourado, crocante, bonito, elegante, que quando você morder aquilo ali, o negócio vai fazer você salivar. Esse é o poder da promessa de Deus. Você prefere o McDonald's do fast food? Amém, Deus te abençoe, se divirta com o McLanche feliz. Mas eu e você fomos prometidos aquilo que é precioso, valioso, preparado, estabelecido pelas mãos de alguém que tem habilidade. Oh! Sabe? Você sabe que uma das confirmações de que você está sendo cheio de fé é o entusiasmo que você tem, não é verdade? Se você deixar a palavra de Deus te entusiasmar, querido, eu e você vamos sair daqui para desfrutar do nosso milagre juntos. Eu vejo essa igreja desfrutando de milagres juntos. Hoje nós tivemos 4 testemunhos, nós não vamos ter mais tempo para dar testemunho aqui, porque vai ser muito mais, vai ser 40, 400, 4.000, e testemunho que não para, porque essa é a vontade de Deus, cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia! Glória a Deus! Então, algo que é muito chave neste momento, de receber e não aceitar o que é do mundo, que é o fast food, que está ali rapidinho, algo que é muito chave da parte do Senhor é o seguinte: a promessa não depende das qualificações de quem recebe a promessa. Eu vou repetir. A promessa, para que você tenha descanso, a promessa não depende das qualificações de quem está recebendo a promessa.
Depende única e exclusivamente da forma com quem prometeu definiu o que vai fazer. Filipenses 1,6 diz: Ele prometeu, Ele vai cumprir. Essa é a definição do nosso Deus sobre como Ele vai fazer. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não tem, é o tempo dEle, é a forma dEle. Então eu e você precisamos receber descanso, amém? Toda vez que é ministrada a palavra, você precisa misturar, como se fosse uma comida sendo preparada mesmo. Você precisa adicionar o tempero do descanso para a fé fluir. Se você ouve uma palavra e você fica mais cansado ouvindo ela do que não ouvindo ela, faltou o tempero do descanso. Eu quero te dizer uma coisa, a maior fé não é aquela da imagem de alguém cerrando os punhos e falando: Deus, eu preciso disso, tal. Essa não é a maior imagem de fé na Bíblia. A maior imagem de fé na Bíblia é um filho que descansa naquilo que o pai prometeu. Se o pai prometeu, eu já estou empolgado porque ele prometeu. A palavra de Deus fala que se nós não formos como crianças, nós não herdaremos o reino dos céus. Não está falando de salvação, está falando do reino dos céus. Então, sobre reino é galardão. Quem ganha galardão é aquele que rapidamente se empolga com uma promessa do pai. O pai fala: eu vou te dar um presente. Aí a criança está lá: oh, eu vou ganhar um presente. Eu vou ganhar um presente. Mas o pai fala: eu vou te dar no Natal. Às vezes é o início do ano. Ele já chega para o pai e fala: no Natal, meu pai, no Natal, vai ser tão bom. Olha, eu quero que no Natal o senhor não esqueça, hein, meu pai, e tal. E vai chegando o dia, ele vai contando os dias, ele coloca ali no calendário os dias, está faltando tantos dias, ele conta as horas, conta os minutos, e quando chega o Natal, no primeiro momento, na primeira hora daquele dia, ele levanta mais cedo que todo mundo, e ele vai para a cama do pai, pula na cama do pai e fala: pai, sabe que dia é hoje? O pai fala: eu sei que dia é hoje, meu filho, e o seu presente está te esperando. A vida cristã, o reino de Deus é para ser simples assim. Quem complica é o inimigo nas nossas vidas. E eu quero ler um texto da palavra que vai mostrar como que o inimigo tenta complicar o que é simples assim. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Números, capítulo 13. Aqui nesse texto, eu e você precisamos prestar atenção. Por quê? Porque esse foi um engano na vida do povo de Deus, quando eles saíram do Egito, passaram pelo deserto e eles estão às portas de Canaã. Você e eu sabemos o final da história, esse momento da história. Eles inicialmente não entraram, eles tiveram que passar mais 38 anos ali no deserto, porque houve um engano da parte de Satanás na vida deles. E nós vamos ler exatamente esse texto para que eu e você não sejamos confundidos. Números 13, versículo 25, diz o seguinte. A gente consegue projetar também? Não, né? Ao cabo de 40 dias, eu vou ler aqui, aí você acompanha na sua palavra, na sua Bíblia. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Então, só para contextualizar, Moisés chega nas portas da Canaã, que é a terra prometida, e ele escolhe, seleciona 12 príncipes, cada um de uma tribo, que são as 12 tribos do povo de Deus. E ele fala: esses príncipes que são habilidosos, são príncipes mesmo, gente que era escolhida, qualificada, chamada, eles vão lá e eles vão espiar a terra. Porque eu estou com um público aqui de mais de 1 milhão, e eu vou entrar nessa terra, eu preciso entender como, por onde, qual que é o lugar, sobe, desce, como que eu vou lá? Então Moisés, com uma estratégia de prudência, de guerra, ele vai lá e entra. E ele vai lá e coloca esses espias para entrar. E aí, essa passagem aqui que nós vamos ler, está quando eles retornam. Então eles passaram lá 40 dias e voltaram. Aí eles vão dar o relato deles a respeito do que eles viram na terra prometida. ênfase no prometida. Não é qualquer terra. É uma terra prometida. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação. Então a imagem é, aqui os caras voltando, imagina que a terra prometida está desse lado aqui, os caras chegam e Moisés e Arão estão por aqui, na frente de todo aquele povo que saiu do Egito, foi liberto por mão forte de Deus, está aqui essa conversa acontecendo para todos verem. E diante de toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Acades, deram-lhes conta a eles e toda a congregação, e lhes mostraram-lhes o fruto da terra. Então eles mostram um fruto. E relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste,
E verdadeiramente o quê? Mana leite e mel. Glória a Deus. Significa a promessa bateu, tá certo. Check. Mana leite e mel. Esse é o fruto dela. Então eles trazem um fruto enorme. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitantes da terra do Neguebe, os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Isso tudo é inimigo, só para vocês entenderem o contexto. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, repare bem, não poderemos subir contra aquele povo. Diga misericórdia. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que lhe haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela, isso aqui eles estão provocando um certo medo nas pessoas, ao falar esse relato. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, repara bem, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Diante desse texto, eu te pergunto, qual foi o erro? Por que eles não entraram? Por que Deus não permitiu que eles entrassem? Qual foi o erro deles? Infamar a terra é uma consequência do erro. Medo, dúvida, falta de fé. O que mais? Não acreditaram. Quero te dizer exatamente qual foi o erro deles. Idolatria. O erro deles foi o seguinte: eles tiraram Deus do cumprimento da promessa. Eles consideraram que eles iriam ter que enfrentar gigantes, que eles iriam ter que ir contra o povo dos amalequitas, e eles começaram a olhar uns para os outros e falar, meu amigo, eu vim com você lá do Egito. Brother, eu corro mais que tu, e eu nem corro. Queridão, tu não dá conta de enfrentar um anão, que dirá um gigante. Não dá pra gente, não tem como. Ou seja, eles começaram a olhar entre si, olhar para si mesmo e calcular como que eles deveriam cumprir a promessa que nem foi eles que fizeram. O erro maior do povo diante de eia, subamos e conquistamos a terra que foi prometida para nós, foi não acreditar que Deus cumpriria aquilo que ele prometeu. Isso é um erro grave diante do Senhor. Isso é um erro que fez com que aquele povo retornasse para o deserto e morresse no deserto. Com exceção de 2 caras, Josué e Caleb. Todo aquele povo, eles tiveram que ser resetados. Veio uma nova geração, e aí Deus falou, essa geração vai entrar, mas a anterior não. Claro, isso aqui é o Velho Testamento. Mas eu e você precisamos atentar, porque o Velho Testamento, coisas físicas ali, apontam para mim e para a sua fé, que é tão poderosa, que é o que vai nos fazer ser movidos pelo Deus, que move o povo dele através da promessa. Acontece que se nós não cremos que Deus cumpre aquilo que ele prometeu, nós não recebemos a promessa. Então, Deus deseja mover o seu povo, mover de patamar, mover de classe ali dentro do seu serviço, te dar um aumento. Deus deseja mover o seu povo que tem um filho, vai ter 2 filhos. Deus deseja mover uma célula que não multiplica 1 ano, para multiplicar 2 vezes no ano. Deus deseja mover o povo que leva, 2 pessoas por encontro para levar 16, como o pastor Rogério falou aqui.
Deus deseja mover o seu povo. O problema foi que o povo ali naquele tempo considerou que a promessa seria adquirida por eles. Considerar que a promessa é adquirida por quem recebe a promessa é desqualificar como fiel o prometedor da promessa. Um erro grave diante de Deus. Mas erro diante de Deus não é pecar, não é fazer as coisas erradas. Deus enviou o Filho dele e resolveu o problema do pecado. Na minha e na sua vida nós temos liberdade para lidar com o pecado. Todas as vezes que o pecado bate na nossa porta, nós podemos respondê-lo. Dizer, você não tem nada em mim, eu não preciso viver minha vida à mercê daquilo que você entende que eu tenho que fazer ou não. Mas a nossa fé é algo muito sério para Deus. Nós precisamos confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Entenda bem, o Senhor Jesus, Ele é a nossa obra consumada. Quando você e eu falamos que vamos ajudar a Deus, nós estamos falando que Ele sozinho não tem poder para resolver o problema. Quando eu e você falamos que nós vamos ter que sair e trabalhar muito mais do que qualquer outra pessoa, que a gente vai ter que fazer por merecer, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não tem força suficiente para me dar a bênção, eu vou ter que trabalhar mais. Quando eu deixo os boletos falarem mais alto na minha vida, eu estou dizendo que Deus não me deu a riqueza que eu preciso. Quando eu deixo um diagnóstico médico falar mais alto na minha vida, eu estou dizendo que Deus, Jesus, a morte que o Senhor levou naquela cruz, sabe, todas as minhas enfermidades não foi suficiente. E é por isso, por faltar a fé, que o povo de Deus acaba perecendo. Mas eu e você temos uma promessa. E eu trago boas novas. Porque aqueles que creem na promessa de Deus, esses entram no descanso do Senhor. A nossa batalha, então, é para entrar no descanso. A nossa batalha é sobre confiança e não sobre conquista na força do nosso próprio braço. A própria conquista do povo de Deus é sobre crer na promessa. Você, entre aspas, conquistou a sua salvação porque você creu que alguém morreu no seu lugar e te deu ela de presente. Por que o restante das coisas seria diferente? Se o mais importante Ele te deu por confiar na promessa. Porque o relacionamento para aqueles que estão solteiros seria diferente. Porque a prosperidade para aqueles que são empresários, empreendedores, aqueles que estão trabalhando, seria diferente. Por quê? Por quê? É a dúvida que Amaleque, que está lá na terra prometida, implanta na nossa fé. A nossa fé acaba tendo um chip dentro dela de tecnologia infernal e maligna, que sempre condiciona tudo que nos foi prometido ao que nós podemos calcular para fazer. E hoje é o dia que a gente dá um curto-circuito nesse chip. A gente taca uma água, alguma coisa que destrua esse chip, para que a nossa fé possa atuar como ela foi criada para atuar. Veja, você não sai de casa e deixa a sua fé em casa para vir para o culto. Hoje é dia para a sua fé levantar. Ainda que você esteja sentado, sua fé precisa estar de pé dizendo, eu estou empolgado, porque um Deus prometeu para mim e eu vou desfrutar daquilo que Ele prometeu. Eu não vou sair daqui da mesma forma. Sabe, houve um episódio no Antigo Testamento que fala que Jacó, ele agarrou um anjo, ele lutou com aquele anjo até virou a noite lutando com aquele anjo, todo o tempo, só por causa de uma bênção. Eu quero te dizer, você não precisa agarrar anjo nenhum e lutar com anjo nenhum, mas você precisa manter a sua fé na palavra de Deus. Passa a noite, às vezes vai virar noite mesmo. Às vezes nós vamos virar noite. A palavra de Deus fala, o choro pode durar uma noite. Às vezes eu e você recebemos uma notícia, bate no nosso peito, a gente fica de luto, fica difícil, fica traumático, fica pegado, fica complicado. A gente precisa de uma noite inteira para absorver aquilo, e a gente chora, e a gente procura ajuda nos irmãos e tal. Mas eu quero te dizer, o mesmo Deus ontem, hoje, e Ele vai continuar sendo amanhã. Talvez hoje esteja difícil de ver. Com seus olhos naturais foram colocadas escamas ali. Mas hoje é dia de abrirem-se olhos espirituais. E ver o prometedor que é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então a palavra de Deus nos leva a essa realidade. Perceba bem, cada um daqueles inimigos que havia na terra prometida, eles estavam lá por causa de um propósito.
O diabo colocou eles ali por conta de um propósito. A terra prometida só tem esses inimigos porque o diabo sabe que ela foi prometida para você. O diabo, ele está na promessa, lá na conclusão da promessa, com dúvidas, com questionamentos. Toda vez que você imagina a promessa na sua frente, o diabo põe um telão maior do que esse de LED e começa a te mostrar. Tem gigante, tem amalequita, tem dúvida, tem um monte de coisa. É um empecilho aqui, um empecilho ali, um empecilho aquele outro. E ele só põe isso porque ele sabe que a promessa é tua. Senão ele não colocaria lá, entende? Aleluia. O diabo, ele trabalha contra a sua fé, porque ele não pode trabalhar tirando aquilo que Deus já te prometeu. Porque a promessa de Deus é mais forte do que os inimigos. A promessa de Deus é mais forte. E Deus não te abandona. Ele não te deixa. Nós não estamos falando aqui, se você não crê na promessa, Deus vai te deixar. Deus vai continuar com você. Mas Ele tem mais. Quantos aqui desejam receber mais do Senhor? Então eu quero te dizer, foi prometido algo para você. Basta você crer em quem prometeu. Quem prometeu é quem vai te entregar a promessa. Olha que interessante. Os gigantes apontam para as barreiras, para as circunstâncias. Esses outros inimigos, dentre eles tem os amalequitas. Amaleque é quem trabalha com as dúvidas. E esses gigantes são barreiras mesmo, que fazem parte. Deus não vai te poupar, vai te privar, vai te super proteger de um leão, de um gigante, de uma dificuldade. Porque enquanto você enfrenta leões, o poder dele se manifesta, você se torna rei, e isso faz com que a sua identidade não seja de um menino mimado, de uma criança mimada, e sim de um homem vencedor que não tem medo dos desafios. De uma mulher vencedora que não tem medo dos desafios. Sabe que chega um desafio, meu joelho vai para o chão automaticamente. E quando ele levanta, eu já levanto com a vitória. Nós precisamos dessa estirpe, é um DNA. E Deus tem uma responsabilidade de construir isso em nós. Nós não saímos assim automaticamente lá do mundo e viemos caminhar aqui do nada. Puf! Somos confiantes, somos vencedores, somos incríveis e maravilhosos. Nós temos testes e provações na nossa vida. Mas todos os testes, Deus está conosco. E Ele nos acompanha nos dizendo, eu vou resolver, não tenha medo, não tenha medo, eu estou no barco, vem onda, vem tempestade, Jesus está lá dormindo, isso é um teste. Porque à medida que Ele levanta, Ele fala, acalma a tempestade. Tem gente que fica a vida inteira pensando, Jesus, acalma a tempestade, acalma a tempestade. Jesus é a sua promessa, Ele já está no seu barco. Precisa você sair por aí fazendo a tempestade, descobrir tecnologia para acalmar a tempestade. Deus está no seu barco. A palavra de Deus está te dizendo, eu não te deixo. Então hoje, ainda hoje, eu creio que sonhos vão ser reativados nessa igreja. Aquilo que o Senhor prometeu vai ser reativado no seu coração. Aleluia. Eu quero ler com você um pouco antes desse texto. Na época que a gente trazia a Bíblia física, quantos aqui trazem Bíblia física ainda para o culto? Levanta a mão assim. Glória a Deus pela sua vida. Hoje em dia a gente tem colocado no celular, não tem problema nenhum. Mas existe uma coisa legal na Bíblia física que você vê onde está o versículo fisicamente mesmo na sua frente. Esse versículo do verso 13, que fala do relato dos espias, ele está depois de um versículo muito importante que eu quero ler com você antes da gente orar aqui hoje, amém? O versículo está lá em Números 13, a partir do versículo 16. Quando Moisés está selecionando esse povo que vai entrar na terra prometida para espiar, ele fala o seguinte, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou espiar a terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Sabe o que significa Josué? Deus, Yahvé, é a nossa salvação. Repara bem que esse foi um dos caras que Deus permitiu entrar na terra. Há algo nesse nome, o significado do nome é importante para Deus. No verso 17 diz, é engraçado que antes ele se chamava Oséias, e depois o nome dele Moisés renomeou ele, deu um novo nome dele de Josué. Oséias é uma parte de Josué.
Oséias significa Deus como Yahvé. Oséias significa salvação. E Josué significa Yahvé é salvação. É uma partícula. Então, Moisés foi usado por Deus para colocar Deus na salvação daquele povo para entrar na terra. Mas repara bem, no verso 17 ele fala: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi ao Negueb, penetrai nas montanhas e vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Aí, no verso 19, e qual é a terra em que habita, se boa ou mal, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Agora vai dar um pulo lá para o versículo 23, no mesmo capítulo 13. Depois vieram até o vale de Escol, diga Escol. Dali cortaram um ramo de vide com um caixo de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Queria pedir 2 homens voluntários aqui para a gente fazer o exemplo. Pode vir Alan. E pode vir os 2. Se posiciona bem aqui assim, ó. Um desse lado e um do lado de lá. Aí. Quando os espias voltaram da terra prometida, o que aconteceu foi algo muito importante para eles. Eles trouxeram 2 homens, 2 homens que foram espiar, trouxeram com eles tipo uma vara mesmo, e no meio dessa vara tinha um caixo de uva. Então dá um espacinho para cá. Perfeito. Vamos supor que daqui até aqui tem uma vara resistente. Para que eles mostrassem como que era o tipo de frutificação que havia ali, nós temos um cacho de uva gigantesco, para mostrar que aquela terra realmente manava leite e mel. E era poderoso aquilo. É interessante que esse cacho de uva, ele estava na seguinte forma: a congregação, como vocês aqui estão hoje, a terra prometida lá atrás, montes, vales, né, Jericó. E aqui entre a congregação e a terra prometida, tinha 2 homens sustentando num madeiro um cacho de uva. Visualiza isso, mais uma vez. O povo, a terra prometida, diante dos olhos deles. E entre os olhos deles e a terra prometida, um cacho de uva gigantesco preso em um madeiro. Eu quero ler um versículo para você que ainda não entendeu o que eu quero dizer. Abra lá em João, capítulo 15, versículo 1. Essa é a visão que o povo tinha na frente deles. Jesus, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o levanta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Deus estava mostrando para aquele povo é o seguinte: vocês vão entrar na terra prometida. Isso foi antes deles chegarem à conclusão, dizer que tem gigante, dizer que tem um monte de coisa, eles ficarem tristes, murmurarem, infamarem a terra. Deus mostra: eu sou a videira verdadeira. Ninguém entra na terra prometida se não for por mim. Jesus é a nossa entrada para a terra prometida. Então existe uma promessa. Glória a Deus, louva o Senhor Jesus. Louva o Senhor Jesus.
Obrigado, meus ajudantes, podem ir lá, glória a Deus. Então Jesus estava mostrando a promessa estabelecida bem na frente deles. Através de Jesus é que nós desfrutamos da promessa de Deus. E nós precisamos olhar para a obra consumada todas as vezes que for feita uma promessa para nós. A firme convicção, o nosso firmamento, a nossa rocha poderosa, ela é Cristo. De fato, eu e você não podemos julgar aquele povo ali no deserto e falar, caramba, eles não conseguiram crer no óbvio. Porque muitas vezes eu e você também não cremos, mas há uma certeza que nós podemos descansar nela. Jesus é a nossa entrada. Ele foi pendurado em um madeiro para que eu e você pudéssemos receber a doçura da uva, a alegria do vinho da terra prometida. Deus fala para você, é para entrar no descanso, é para entrar na alegria, é para entrar marchando, é para entrar celebrando, é para entrar confiando, porque eu sou o teu Deus. Vocês não vão sem mim, em nada vocês podem fazer sem mim, mas através de mim haverá multiplicação. Engraçado como a Bíblia confirma algumas coisas que a gente às vezes viaja. Você está viajando muito, Ives. Tô, né? Sabe o que significa escol? Cacho. Eles batizaram aquele lugar e aquela visão de cacho de uva. Entre outros momentos, eles batizaram a visão da entrada da terra prometida de Cristo como a videira verdadeira. Essa é a minha entrada para a terra prometida. Eu quero terra prometida dos meus negócios, amém? Cristo é a sua entrada. Eu quero uma terra prometida para uma palavra que diz que talvez o meu filho que está preso nas drogas, meu filho que está preso numa vida mundana, entre aqui e congregue junto comigo. Existe uma palavra que é Cristo vivo na sua vida e que está escrito dizendo o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez um diagnóstico médico tenha dito para você, você não vai mais servir a Deus aqui nessa casa. Talvez um diagnóstico médico te impediu de participar dos cultos, e você fica assistindo, talvez aí, da internet, me ouvindo agora, e você fala, talvez eu nunca mais consiga pisar naquela igreja. Eu, Cristo, sou a videira verdadeira, para que você venha. Vem para a vida, vem para a saúde, vem para a salvação. Há uma promessa garantida sobre as nossas vidas. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente para nós orarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de alegria. Eu quero profetizar que hoje não é dia que a sua mente calcula como que você vai receber a promessa. Eu sei que muitas vezes você escuta algo e a sua mente fica calculando, mas ele consegue e eu não consigo. Mas hoje é dia da sua mente dar um tempinho e olhar para a sua videira verdadeira. Há um Cristo que foi estabelecido numa cruz. É para você, filho, é para você. É uma realidade que bateu na sua porta hoje e vai fazer toda a diferença, vai mudar a sua perspectiva, a sua visão, a sua ideia. Nada se compara. A mente humana não pode calcular o poder da promessa, mas a fé pode nos levar a desfrutar dela. Como aquele povo poderia calcular quem era a videira verdadeira? Como eles poderiam calcular que um dia o verbo, o eu sou, o Yahvé, se faria carne, como eu e você? Para quê? Por quê? Me responde. Qual a lógica de um Deus que ama o seu filho? Qual a lógica por trás disso? Ele ama o filho dele, ele tem tudo que ele precisa já. Em vez que eu pego o João Vitor no meu colo, eu falo, meu filho, esse sorriso que você dá para mim, eu tenho tudo já. Nem dente tem naquela boquinha, mas eu tenho tudo. É o meu filho. Deus teve a capacidade de entregá-lo por mim e por você. Não como qualquer coisa, mas como a nossa videira verdadeira. O prazer do Pai, a alegria do Pai, se tornou o nosso vinho.
Quando você toma a Santa Ceia, querido, é a visão, é o suco, é ele que foi exprimido, e aí você toma isso, para que nós podemos reafirmar, nós temos uma aliança com esse que se entregou por nós, temos uma aliança com aquele que prometeu, por isso podemos desfrutar da promessa que ele fez. Quero te dizer uma coisa muito, muito importante. A palavra de Deus diz que Josué e Caleb, eles tiveram a fé, a confiança. Talvez Josué e Caleb foram taxados de ingênuos. Como assim? Tem um monte de gigante, tem um monte de desafio. A gente nem mal uma pá a gente tem para dar na cabeça desses caras. E se fosse para bater com pá, não ia dar, porque ele é muito grande, é um gigante. Eles foram tirados para gente doida. Mas o que eles representam para nós hoje, vai ficar para toda a eternidade. Josué significa Yahvé é a salvação. É através da salvação de Deus que nós desfrutamos da promessa. Sabe o que significa Caleb? Talvez te deu a curiosidade, né? Se Josué significa tudo isso, e Josué e Caleb entraram, o que significa Caleb? Josué significa Deus, né? Yahvé é a salvação. Caleb significa cachorro. Não, mas peraí, Deus é salvação, é grandioso. Agora, cachorro, cão? Deus não está querendo dizer sobre um animalzinho especificamente, ainda que eles sejam adoráveis. Deus está falando sobre aquele que é o mais leal ao ser humano, aquele que é o mais fiel. Nós temos um Deus que é o mais leal aos seus filhos, e ele pode ser assim porque ele entregou o seu próprio filho. Então, Yahvé é a salvação, e ele é o mais leal àqueles que creem na promessa. Ele é o que mais cumpre, ele é o mais fiel. Josué e Caleb depois lideraram o exército do povo de Deus, com uma marcha entre uma muralha de Jericó e uma trombeta sendo tocada, a derrotar e entrar numa terra prometida. O meio não teve a ver com eles, mas sim com quem prometeu. A forma é sobre quem prometeu. Se você crê na promessa de Deus, e ela vai ser cumprida na sua vida, você crê que ela vai ser cumprida na sua vida, não pelos seus meios, mas pelos meios de Deus, que é fiel à sua vida, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar.